né, satisfação e alegria participar aqui desse bate-papo, né, com os colegas, né, como o Pedro colocou. Eu sou advogado de formação, mas hoje tenho dedicado muito tempo a minhas empresas, né, de projetos de energia renováveis e hidrogênio verde, né, no Brasil e em Portugal. A gente está vivendo, né, uma nova fase, né, principalmente se acentuou bastante, né, com a pandemia. Então, o que já vinha em discussões bastante intensas, principalmente na Europa, no Japão, eclodiu, né, com a pandemia, no sentido de transformar, né, um mundo mais limpo, mais renovável e sustentável. Então, a gente acompanha esse processo, né? Eu atuo no setor de energia, atuei no setor de energia como advogado do Brasil por 25 anos, e há 6 anos, né, eu tenho investido em algumas empresas na área de energia renovável. E o setor energético mundial passou muito tempo, né, sem mudar, né? Nós nos acostumamos ao modelo, né, essencialmente um mundo, né, essencialmente uma base fóssil, né? E o Brasil também do seu jeito, né, seguiu esse modelo. Claro, o Brasil tinha e tem, né, algumas características diferentes, né, em termos de energias renováveis, mas falando da parte de combustível, né, nós praticamente seguimos o mesmo modelo do mundo, né? O mundo ficou, né, baseado, né, no combustível fóssil. Então, vem aí com a pandemia, né, e com as discussões de aquecimento global, Acordo de Paris, e aí eu vou pedir licença para fazer uma pequena apresentação para contextualizar, que eu acho que é importante contextualizar. Deixa eu só aqui compartilhar com todos, um momento só, por favor. Estão vendo a apresentação? Sim. Então, a situação que a gente vive hoje, né, de fato, não é brincadeira, todo mundo sabe a gravidade que a gente está passando. Então, hoje, nós temos uma situação... Deixa eu só aqui liberar. A gente tem uma situação de aquecimento global, né, que é muito séria, né, que vem ao longo aí de muito tempo, né? O mundo vem aquecendo, né, e isso vem tomando uma gravidade, né, enorme, né, prejudicando economias, prejudicando países, pessoas, que algo tem que ser feito, né? Algo tem que ser feito, né, no intuito de evitar, né, esse aquecimento global, né, e a destruição de economias, de países, né, e de comunidades. Então, esse é um gráfico que mostra exatamente o que tem acontecido nesses últimos 20 anos, né? 20 anos, não, perdão, nesses últimos 100 anos. Tá? Então, é uma situação bastante alarmante, né? Que a gente vive, e isso está sendo alardeada e discutida ao longo de muito tempo, né? Então, está aí, né, o ex-CEO da Google, que coloca: ou a gente age ou vamos enfrentar uma situação de calamidade muito séria. Então, e o que é que a gente vê pós-Covid? Tá? Eu tô fazendo todo esse contexto, né, para a gente ver o que é que está acontecendo, né, a nível mundial, que vai também, de uma certa forma, acontecer no Brasil, e principalmente no Brasil, porque o Brasil tem uma base de geração renovável muito grande, né, diferentemente da maioria dos países no mundo. Mas a gente vê um cenário pós-Covid de recuperação, um cenário novamente muito trágico, né? Geração térmica, carvão avançando, geração térmica a gás, né, crescendo,
Isso no Brasil também, inclusive, né? A gente vê aí o governo federal renovando, né, a térmica a carvão, né, os benefícios da térmica a carvão por mais alguns anos, colocando aquele jabuti na medida provisória que virou lei para privatizar a Eletrobras, né, mais 8 gigas de geração térmica a gás, né, quando, principalmente na Europa, não se faz mais térmica a gás. Estão fechando as térmicas a carvão e vão fechar as térmicas a gás. No Brasil, né, que é essencialmente limpo, agora quer voltar, ou quer deixar de ser menos limpo, né, investindo ainda em fontes fósseis. Né? Então, esse é um cenário que a gente precisa agir. Né? E, e o que é que principalmente o velho continente europeu resolveu tomar a dianteira do processo, né, e lançar, né, um programa de descarbonização para que ele possa atingir, tá certo, as suas metas de descarbonização, né, e agora também de dependência, né, de combustíveis fósseis oriundos da Rússia. Então, ele vem, né, a Europa, né, a Comunidade Econômica Europeia, vem junto com o Japão, né, são os dois blocos, né, a Europa e o Japão, e vem e começa a anunciar, né, essa transição energética. Né? Então, vamos nos livrar, né, do combustível fóssil. E qual seria esse vetor, tá certo, escolhido? Né? É exatamente o hidrogênio verde. Né? Por que o hidrogênio verde? Né? Porque você sai de uma base fóssil que alguns lugares, alguns países dominam, né, para uma base que você consegue produzir o hidrogênio verde praticamente em qualquer lugar. Né? O hidrogênio, então, ele é visto, né, pela Europa, pelo Japão, como o melhor vetor energético, né, para que você possa transportar essa energia, né, de um lugar para outro. Então, você vê, né, na tabela 4, né, no canto direito, a densidade energética, né, de megajoules por quilo, a uma temperatura de 25 graus. Então, você vê que o hidrogênio tem uma capacidade de transportar energia muito grande, né, com relação às demais fontes. E o hidrogênio serve, né, como vetor energético para transportar essa energia ou como matéria-prima também. Né? Então, você pode aplicar o hidrogênio na siderurgia, na mineração, né? Você produzir o aço verde. Você tem uma rota de produção do aço verde que é através do hidrogênio. Você pode usar o hidrogênio como redutor e produzir o aço. Você pode aplicar o hidrogênio na indústria também de cimento, cerâmica, vidro. No transporte pesado, hoje você já tem diversos países europeus, né, usando o hidrogênio como fonte de energética para o transporte. Eu não gosto de falar combustível, porque o hidrogênio, no processo de transporte, ele não há combustão, tá certo? Para gerar como é o motor, a gasolina ou a diesel. Né? Na realidade, o hidrogênio, quando ele é aplicado no setor de transporte, dentro de uma célula que ele chama de combustível, mas é uma célula de energia. Né? Você pega o hidrogênio, mistura com oxigênio, gera eletricidade e você alimenta um motor elétrico. Né? Mas você hoje já tem isso em aplicações em larga escala, né, em diversos países europeus. Você tem, então, aplicação no setor de transporte, né? Agora, a grande novidade, né, o que eles chamam aí o SAF, né, que é o combustível de aviação, né, Sustainable Aviation Fuel, que é a grande novidade, né, que diversos países estão desenvolvendo, que é exatamente o quê? Hidrogênio verde e CO2, né, dentro de um processo químico que você consegue, então, produzir um combustível de aviação de alta performance. Então, é uma nova realidade que está sendo demandada e vai ser implementada.
E dentro do que a Europa, né, determinou, né, e assumiu o compromisso, né, do Acordo de Paris, né, com o objetivo de conter, né, a elevação climática do mundo, né, abaixo de 2 graus, 1,5 graus, né, ela vai precisar, né, descarbonizar sua economia e passa pelo processo de eletrificação em massa, né. Essa eletrificação em massa, a gente está falando, tá certo, que a Europa vai precisar, até 2050, né, instalar, tá, 3.350 gigawatts de projetos de energias renováveis. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, o Brasil, depois de 100 anos, conseguiu instalar 200 gigawatts de todas as fontes, né, renováveis e fósseis. Né? Então, a Europa vai ter que fazer 3.350 até 2050. Tá? A gente está falando em 28 anos. A gente está falando, se eu pegar esse número e dividir por 28 anos, é quase 109 ou 110, ou um pouco mais, gigawatts de projetos de energias renováveis por ano que a Europa vai ter que construir. Né? Então, só que a Europa não dispõe de uma condição climática, né, de vento e radiação solar para produzir essa energia, né, limpa e renovável que ela precisa. Então, aonde é que ela vai buscar tudo isso? Então, ela consegue produzir 20% disso. Então, ela tem que buscar outros lugares. Tá? E quais são esses outros lugares? Mais próximo. Então, norte da África, né, principalmente, nomeadamente Marrocos, já estão olhando diversos projetos no Marrocos, Oriente Médio, Austrália e Brasil. Então, a gente tem, tá certo, hoje, né, uma condição fantástica, tá, para participar dessa nova indústria, né, do hidrogênio verde, porque a gente já tem uma base de energia renovável boa e que vai crescer absurdamente nos próximos anos. Tá? E o hidrogênio verde só se viabiliza, tá, se nós tivermos uma base, né, em escalas bem grande de projetos de energias renováveis, tá? Porque praticamente 70% do custo nivelado de produção do hidrogênio, né, que a gente chama, né, o LCOH, né, em inglês, né, é energia elétrica, é o LCOE, né, que é o custo nivelado de produção de energia, né, renovável. Então, a gente tem que ter energia renovável em larga escala, né, um volume que vai ser bastante grande, tá certo, nos próximos tempos. Mas só para vocês terem uma ideia, tá certo, do que é esses 3.350 gigawatts de energia, o que seria isso, né, em território, né? Estou falando aí de 26 bilhões, né, de metros, praticamente quase 27 bilhões de metros quadrados, né, de território. Para a Europa é muito, né? Para o Brasil é nada. Tá? Então, só a título de exemplo, tá certo? O que é que isso seria, né, no Brasil? Seria 30% praticamente do estado de Pernambuco, da onde eu sou nascido. Eu sou recifense. Então, você vê, o Brasil tem uma capacidade de território, de radiação, né, e de vento extraordinária. Tá? Então, por que não o Brasil não participar, tá certo, como um dos principais protagonistas, tá certo, dessa nova indústria das energias renováveis, né, que está se consolidando no mundo. Então, uma das alternativas aí dentro do contexto, né, de geração renovável, solar, né, eu gostaria de apresentar que geração solar, todo mundo já ouviu falar, né, de solo, de telhado e tal, mas eu acho que nem todo mundo já ouviu falar de geração solar flutuante. Né? Isso é uma tecnologia que eu trouxe para o Brasil há 7 anos atrás. Fizemos alguns projetos, né, em escala de piloto, de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, e agora a gente está indo para escalas maiores. Né? Agora mesmo, se os senhores sabem, mas a gente está construindo, né, uma ilha solar flutuante na represa Billings, em São Paulo, né, para exatamente
colocar esse projeto, né, na modalidade de geração distribuída, né, e vamos alugar, né, essas ilhas, né, para consumidores de energia em baixa tensão dentro da concessão da Enel São Paulo Distribuidora, né? Então, é uma tecnologia pouco usada no Brasil, mas já está sendo bastante utilizada lá fora, tá certo? Mas que o Brasil tem um potencial gigantesco, né? Não sei se os colegas sabem, mas a Billings, né, em São Paulo, tem mais de, eu diria, eu acho que são mais de 10.700 hectares de lâmina d'água dentro da região metropolitana de São Paulo, tá? Então, se eu utilizar 10% disso, tá certo? Eu faço quase 1,5 GB de geração de energia renovável e limpa dentro da região metropolitana de São Paulo. Então, só para vocês verem, né, o tamanho, tá certo, do que o potencial de geração solar flutuante, tá, num lugar específico como São Paulo. Imagine no Brasil, tá? Então, foi feito um estudo, né, pela uma engenheira da Unicamp, né, e ela levantou todos os reservatórios das hidrelétricas brasileiras, né, e ela disse, olha, se eu pegar 8% e eu cobrir com essa solução, eu consigo gerar, tá certo, nessas hidrelétricas brasileiras, aproveitando toda a infraestrutura de subestação, linha de transmissão, eu consigo gerar 452 gigas. Né? Então, quase 2 vezes a capacidade instalada do Brasil, né, com todas as fontes. Né? Então, você vê, não falta energia no Brasil, o que falta é um planejamento adequado, né, para exatamente, né, abarcar as fontes que o Brasil tem capacidade, né, e tem em abundância, que é sol e vento. Né? Então, esse é um contexto aqui para vocês olharem, né, os projetos novos que estão já com pedido de registro junto ao IBAMA de geração eólica offshore. Nós estamos falando já em 55 projetos, do Ceará ao Rio Grande do Sul, né, com uma capacidade já pico, né, de projetos solicitados da ordem de 133 gigas, né, mais da metade de toda a capacidade instalada, tá certo, no Brasil em 100 anos. Tá? E esses projetos foram solicitados junto ao IBAMA recentemente, tá? Não tem 2 anos. Tá? Então, você vê a capacidade disso tudo. Mas o Brasil vai consumir essa energia no mercado interno, um pedaço sim, o outro poderá e deverá ser, essencialmente, né, para a produção de hidrogênio verde. Tá? Então, dentro dessa contextualização, tá, só para vocês entenderem, né, o hidrogênio, como eu já falei inicialmente, né, para eu produzir o hidrogênio verde, né, eu preciso de uma fonte limpa de energia. Né? Então, é dentro de um processo de eletrólise, né, que eu uso a energia hídrica, solar ou eólica, ou as 3 juntas, ou 2 juntas, tá certo? Aplico essa energia limpa na água, dentro de um equipamento chamado um eletrolisador, né, e que aí eu separo, né, o átomo, né, do hidrogênio do átomo do oxigênio. Então, nesse processo, né, eu gero hidrogênio, eu gero oxigênio e eu gero calor, tá? Que eu posso aplicar em diversos segmentos, tá? Seja, como eu já coloquei, da indústria, do aço, do alimento, por exemplo, tem alimentos hidrogenados, que eu preciso usar o hidrogênio, eu posso aplicar ele para fazer amônia verde. Né? Então, a amônia é o quê? A mistura do hidrogênio com o nitrogênio. Eu misturo isso e eu tenho amônia, né, que é uma das matérias-primas mais importantes para fazer um fertilizante, né, que o Brasil importa amônia, o Brasil importa nitrato de amônia, importa amônia, né? Então, por que não o Brasil produzir isso internamente? Né? Então, são novas indústrias, né, que vão nascer, né, a partir do quê? Da indústria das energias renováveis. Né? Então, aí eu fiz todo essa contextualização para vir os desafios jurídicos que a gente tem desses projetos. Né? Então, quando eu venho para desenhar e colocar de pé um projeto desse, né, de produção de energia renovável, limpa, para alimentar a produção de hidrogênio, para eu poder depois vender esse hidrogênio, né, eu listei aqui
alguns dos desafios que a gente vai ter, claro, né? Principalmente nesses projetos, são projetos que nós não fazemos só, são projetos de consórcio, então são diversas partes envolvidas. Nós temos contratos com diversos fornecedores de equipamentos, serviços, né? Eu preciso de uma seção, né, de uso da lâmina d'água, né? A quem pertence essa lâmina d'água? É o Estado, é a União, é o privado? Então, são desafios que a gente vai superando, né? Até porque são segmentos de uma nova indústria que, às vezes, a gente não tem legislação específica para isso, ou regulamentações específicas para isso. Então, a gente tem que ir criando isso, né? Então, dentro do contexto jurídico, regulatório, é muito rico o processo, né, de criação de novas legislações. Então, eu tenho a questão do licenciamento ambiental, né, daquelas usinas flutuantes. Quem é que vai me licenciar? É o IBAMA, a CETESB, é outra agência estadual, né? Então, você tem todas essas discussões, né, que você tem que fazer na questão ambiental. Eu tenho que fazer os meus licenciamentos, tá, de linha de transmissão off-grid, porque, geralmente, projeto de produção de hidrogênio verde, eu tenho que produzir minha própria energia e não usar a rede, né, e produzir essa própria energia próxima onde eu vou produzir o hidrogênio, para eu não usar a rede, para não pagar o custo da rede. Aí eu tenho que fazer meu licenciamento de uma rede própria. Tá certo? Então, é um desafio que a gente tem que enfrentar, né? Então, eu tenho o licenciamento da planta de produção de hidrogênio, eu tenho que ter a outorga de captação de água, porque para eu produzir hidrogênio eu preciso não só de energia renovável, né, barata, mas eu preciso de água, né? Para eu produzir 1 quilo de hidrogênio, eu preciso de 20 litros de água potável ou 9 litros de água desmineralizada. Da onde eu vou pegar essa água? A água potável da concessionária? Será que eles têm essa água, o volume de água suficiente para a minha produção? Ou por que não eu usar água de reuso da concessionária? Ou até mesmo, em algumas situações, porque eu não usar água do mar e eu desalinizar e desmineralizar para o processo? Tá? Então, são todos esses desafios que eu estou trazendo aqui, né, no aspecto jurídico e regulatório, que nós, advogados, né, precisamos enfrentar para colocar de pé um projeto dessa magnitude, né? Então, o licenciamento ambiental, para eu armazenar aquele hidrogênio que eu estou produzindo, eu tenho que ter um licenciamento ambiental e licenciamento também de segurança, porque eu estou armazenando um gás que é extremamente inflamável, tá certo? E incolor. Então, você tem esse aspecto de segurança, né? O licenciamento do duto para escoar, aonde eu vou produzir, aonde eu vou consumir, como é que eu vou transportar esse hidrogênio? Vai ser via carreta, vai ser via duto, né? Então, você tem esse desafio, né? Você tem os financiamentos nacionais e internacionais, que você pode captar recursos para viabilizar todo esse projeto. Aí você vem a parte, né, de compra de energia. De repente, o meu projeto, eu vou produzir a minha própria energia, mas se eu não tiver condição de produzir essa própria energia, eu vou ter que comprar essa energia limpa e renovável de um terceiro, através de um PPA. Ou eu vou produzir essa própria energia aí eu não preciso fazer o PPA entre as partes, né? Meu consórcio vai produzir a energia e vai consumir essa energia na planta de hidrogênio. Eu tenho depois a venda do hidrogênio, que é uma nova nomenclatura que o mercado está colocando, o HPA, né? O Hydrogen Purchase Agreement, que hoje está já em larga escala sendo discutido, né? Sendo negociado, principalmente já na Europa, né? O contrato de transporte nacional ou internacional, né, para eu transportar esse hidrogênio, seja no mercado interno brasileiro, eu vou transportar ele comprimido, vou transportar ele liquefeito, né, quais são as condições, né, técnicas de transporte, como é que eu vou ter que entregar, em que qualidade aquele hidrogênio vai ter que chegar no meu comprador, né? Então, eu tenho também um contrato de venda de oxigênio, porque no processo eu produzo também oxigênio. Eu tenho um contrato de venda de calor, e, de repente, pode ter uma indústria do lado da minha planta de eletrolisador que quer e precisa utilizar o calor que eu estou gerando no processo de produção do hidrogênio verde. Então, aí eu tenho a questão da certificação, tá certo, do hidrogênio, né, porque o hidrogênio verde ele só será verde se eu conseguir certificar que eu usei energias
de fontes limpas e renováveis para a gente conseguir, né, produzir ele de forma limpa e renovável. Então, vai ter todo um processo, ou eu vou ter que seguir, dependendo do comprador, né, processos diferentes de certificação, né, a depender de onde eu vou colocar esse hidrogênio, onde eu vou vender esse hidrogênio, ou para quem eu vou vender esse hidrogênio. Né? Então, são desafios, né, jurídicos, né, que nós vamos ter que enfrentar. Né? E os seguros, né, de garantias, de fornecimento, de obra, de entrega de serviço. Então, você vê uma gama de desafios jurídicos que a gente vai ter que enfrentar. Isso só olhando, tá, basicamente, para o mercado nacional. E se eu for olhar para o mercado internacional? Vocês estão vendo aqui, tá, nesse slide, é exatamente o que a Alemanha está criando, como eu coloquei, né? A Europa vai produzir só 20%. A Alemanha, especificamente, só consegue produzir 18% do hidrogênio que ela vem a consumir. Então, ela vai ter que comprar esse hidrogênio fora. Né? Então, o que é que a Alemanha está fazendo? Se reunindo diversas empresas, né, em consórcios, em associações, para criar mecanismo de compra. Né? Então, aonde eu venho a produzir o hidrogênio, eu participo do leilão, né, e eu venda, tá certo, esse hidrogênio num contrato de longo prazo, né, que eu tenho que entregar lá na Alemanha, e do outro lado vão ter compradores que, de uma certa forma, também vão comprar. E, eventualmente, essa diferença entre o custo meu de produção, que está um pouco mais alto hoje ainda, do hidrogênio verde, com relação ao hidrogênio cinza, o governo alemão vai bancar, de uma certa forma, por algum período, né, essa diferença, né, até que se torne competitivo e que não se precise mais desse incentivo, desse subsídio. Mas eu vou ter que me sujeitar, tá certo, a esse mecanismo. Por exemplo, aqueles projetos que eu mostrei lá no Ceará, está se destacando como ser um grande polo de produção de hidrogênio verde a partir da fonte eólica, vai precisar essencialmente, né, de acessar um mercado feito na Alemanha para colocar o hidrogênio dele. Então, ele vai se sujeitar exatamente ao regramento que a H2 Global Mechanism está criando. Tá? Então, é só para vocês entenderem o que é que está sendo criado, o que é que está sendo desenvolvido, tá certo? Em cima disso tudo. Mas tudo isso, tá certo? Nós só vamos conseguir se nós efetivamente, né, expandir de forma em larga escala, tá certo? A nossa base de energias renováveis no Brasil, que, nomeadamente, é a solar e a eólica. Então, era isso que eu tinha para falar. Desculpe se eu ultrapassei um pouco aí o tempo, mas muito obrigado. Isso, Luiz, uma bela experiência como investidor. De fato, hidrogênio verde, solar flutuante, as energias renováveis vêm com uma força enorme, né? Mas, realmente, de fato, existem desafios, os atrasos desses empreendimentos que se comprometem com leilões de energia, com PPAs, o Mercado Livre, isso já está acontecendo. E, dados esses atrasos, que o fórum de discussão na Camargo, né, justamente é possível essa judicialização, essas arbitragens para tentar dirimir, conciliar esse conflito de interesse. Tá? Mas foi excelente a tua fala, Luiz. E, Marco, por favor, a palavra para você. Essa visão de financiabilidade, de project finance, o que você acha que você pode agregar aqui no debate? Na sequência, a gente passa para a Maria da fala. Bacana. Bom, primeiro, obrigado, Camargo, pelo convite. Pedro, Vitória, Luiz Fernando, Ana, Viola, Felipe e todos os demais. Acho que a ideia aqui, né, também tem alguns slides mais para guiar um pouco o raciocínio, mas como acho que o Pedro adiantou, né, tipicamente as eventuais disputas, né, os conflitos que a gente tem nos financiamentos de projeto, né, pensando num contexto de projetos de geração solar, mas em geral, eles não chegam ao ponto de virar um litígio, né, de virar uma arbitragem, alguma coisa do tipo. Mas, boa parte das vezes, um project finance, né, algum outro tipo de financiamento de projeto, faz parte de um contexto em que um litígio pode estar inserido. Né? E o financiamento de projeto é um financiamento que tem diversas ramificações e impactos na empresa. Né? Então, vou pegar aqui a apresentação. Mas acho que a ideia aqui seria dar um pouco de background, né, desse financiamento que vai existir de uma empresa eventualmente envolvida num litígio, num contexto de
de solar. Só um instante aqui, tirar o vídeo. Certo. Perdão? Já estamos vendo. Bom. Boa. Tá, então, enfim, primeiro para o conceito básico aqui, Project Finance, né? Não sei se todos estão familiarizados, mas é a ideia de financiamento de um projeto que é baseado particularmente naquele projeto, né? Então, a modelagem de um financiamento de longo prazo, né, nessa modalidade de Project Finance, ela é baseada no fluxo de receitas esperados para o projeto. O projeto fica segmentado numa SPE, né? Então, teoricamente, você tem um isolamento do risco aí dentro do projeto nessa empresa, que não tem mais nenhum outro ativo. E você tem tudo que é referente ao projeto dado em garantia ao financiador, né? Essencialmente, não tem uma definição muito fixa de Project Finance, mas são conceitos que flutuam aí em volta desses que eu acabei de falar. Quando a gente traz o assunto de Project Finance, quase que inevitavelmente vem a pergunta, né, sobre non-recourse ou limited recourse, que é o grau de recurso que eventualmente você tem ao acionista desse projeto. Então, enfim, sempre se falou que no Brasil a gente não tinha Project Finance non-recourse, né, que é aquele tipo de financiamento que, de fato, o risco está 100% isolado no SPE. Isso vem, já temos exemplos, né, alguns exemplos, acho que principalmente pela atuação crescente de fundos de private equity no Brasil, que tem dificuldade em dar algum tipo de recurso ao acionista, né, até pelo perfil dos fundos de investimentos aos cotistas. Mas ainda, tipicamente, né, o que a gente tem é algum tipo de recurso a acionista, né, o tal do Project Finance Limited Recourse, que significa que se algo der errado, né, em algumas hipóteses ou até determinados valores, né, é possível que o financiador busque o acionista para recuperar parte ou a totalidade da dívida. Né? Full recourse aqui é um negócio meio teórico. No final do dia, se você tem um Project Finance que você tem 100% de recurso ao acionista, você deixa de ter, de fato, um Project Finance. Né? Não está mais baseado no projeto. Então, onde que começa a ter algum impacto para pensando num cenário de litígio, eventualmente de uma empresa que tenha financiamento de projeto? Né? Então, assim, a princípio, a primeira coisa é que a gente tem esse isolamento, digamos assim, da questão no nível da SPE, mas se você tem uma estrutura de Project Finance Limited Recourse, você pode ter uma finança corporativa, principalmente durante a fase de construção, né? Que acho que antes de concluir, do projeto estar operacional, imagino que seja onde a gente tem a maior parte dos litígios, né? Então, por conta disso, durante essa fase, é comum você ter uma finança corporativa do acionista. Então, se você tem um problema nesse financiamento, isso certamente vai impactar o grupo como um todo, né? Porque você tem lá a holding né, daquele grupo econômico como fiadora, e aí, se vamos supor, você tem um problema no financiamento, dá um descumprimento, né? Por extensão, é comum que isso se acabe impactando também os demais financiamentos daquela fiadora. Então, assim, para o grupo econômico vai ser muito importante que você não tenha um default naquele financiamento, ainda que ele esteja no nível específico de uma SPE, né? Principalmente antes da gente atingir o completion, aí, que é esse conceito do projeto. Isso varia, né, caso a caso, mas ou o projeto já está operacional, ou ele está operacional e já atendendo determinado índice financeiro, né, o ICSD, tipicamente. Então, em termos de estrutura de capital, né, quando a gente está falando de financiamento de projeto, a gente está provavelmente falando de uma alavancagem aqui super alta, né? A maior parte do capital
do projeto é fornecido pelo financiador, né? Estou colocando banco aqui, está escrito, mas enfim, pode ser mercado de capitais, o que seja. Então, estamos falando aí algo entre 70% a 80% normalmente de recursos do financiamento e 20%, 30% de capital próprio, obviamente variando um pouco com base no setor e, enfim, momento de mercado. Mas aí você tem um pouco essa dicotomia, né? Porque a maior parte do recurso vem do financiador, mas não é ele que tem, obviamente, a expertise do projeto, não está lá no dia a dia, etc. Mas eu acho que serve um pouco para ilustrar a importância, né, do financiamento para dentro daquele projeto e o tanto que esse financiador vai ter querer ter algum tipo de controle, ingerência em relação ao que está acontecendo na empresa, né? Então, as restrições, as previsões dos financiamentos normalmente servem para dar meio que o direito do banco, né? Ainda que ele não vá processar a empresa por qualquer coisa, mas o direito do banco de sentar numa mesa e participar da solução de eventualmente alguma coisa que esteja acontecendo no projeto, né? Então, um pouco do fruto, né, dessa ideia de Project Finance e do risco estar isolado na SPE é que quanto menos recurso você tem ao acionista, e como eu falei, às vezes o recurso é nenhum, né, mais importante vai ser para o financiador a análise de risco do projeto e a certeza de que qualquer risco que possa se materializar vai estar coberto e assumido por algum participante do projeto, seja a própria companhia, seja o EPCista, ou quem for. E acho que aqui esse é o típico, né, gráfico aqui de estruturação de um projeto, em que a gente vê, né, os participantes básicos ali, você tem o sponsor, né, o acionista, os financiadores com capital, o empreiteiro, o fornecedor de equipamentos, em que, para viabilizar um Project Finance, não recourse, você vai querer alocar, né, o máximo possível de riscos a eles em relação a eventuais, enfim, problemas que você possa ter ou flutuações de preço. Mesma coisa com operação e manutenção, enfim, você tem um contrato de uma garantia estendida, né, de equipamento dentro da operação e manutenção, tudo isso vai ser sempre muito bem visto num financiamento de projeto, e na medida que seja um risco substancial, certamente o financiador vai querer que esteja coberto, né, que se tem um risco que não foi alocado para essas partes, um caso fortuito ou força maior, que possa ter um impacto de aumento de custo do projeto, alguém tem que pagar a conta, né? Então, essa conta normalmente fica com um acionista aí que vem um pouco do recurso, né? Do recurso ao acionista. Seguradoras, né, tudo aquilo que, assim, caso fortuito, força maior, tipicamente é o exemplo que eu dei, você tenta que sejam não alocados aos fornecedores aquilo que possa ser assumido por uma seguradora, né? O off-taker aqui, no caso, vai ser o PPA, um PPA, quanto maior o prazo, maior a certeza de venda da energia, você assegura uma venda a um determinado preço também, enfim, facilita aí a bancabilidade desse projeto, e aí aqui para um produtor de independente uma autorização da ANEEL, na maioria dos casos, né? Então, esse é um pouco do contexto, né? Como que esses financiamentos, assim, quem são os provedores desses financiamentos hoje em dia? A gente tem, assim, alguns anos atrás, o BNDES, né, dominava quase que totalmente o financiamento de infraestrutura no Brasil. Quando a gente deixou de ter a TJLP e passou a TLP, esse financiamento deixou de ser subsidiado e passamos a ter uma participação muito maior, tanto do mercado de capitais quanto do BNB, né? O Banco do Nordeste, que passou a ter, obviamente, para projetos no Nordeste, que inclui um pouco o norte de Minas ali também, um financiamento subsidiado, tipicamente é o mais barato, né? Tirando talvez aí um FDNE, né? Que é um repasse normalmente feito pelo Banco do Brasil também. E são bancos públicos, né? Que têm, certamente, assim, eles têm contratos mais rígidos em alguns aspectos, mas, por outro lado, são bancos que
que também não vão tender a apertar o gatilho, né, se tiver algum problema. São bancos que costumam ser mais lenientes, que demoram mais para agir em cima de alguma questão do projeto, né? Pensando aqui num cenário que você possa ter algum problema acontecendo. A outra opção é você ter uma dívida no mercado de capitais, né? Primeiro pensando no nível nacional. Tipicamente a gente está falando de debêntures de infraestrutura, e aí, né, já no financiamento de longo prazo do projeto, você pode ter um financiamento de curto prazo antes, mas quando o financiamento é equalizado, um financiamento de longo prazo, que tipicamente vai ser uma 12431, e tipicamente vai estar dispersa, né, vai estar com investidores dispersos. E o que isso significa na prática para um cenário de litígio, né? Significa que se você tiver algo que viola, né, que seja uma hipótese de vencimento antecipado dessa dívida na escritura, não é tão simples para a empresa resolver. Ela tem que chamar esses investidores, que muitas vezes não são investidores que atuam ativamente ou que entendem muito do negócio da companhia, para, de fato, enfim, aprovar alguma mudança, não vencer antecipadamente, etc. Sim, não conheço um exemplo aqui no setor, no nosso setor, que isso tenha de fato acontecido e foi lá e venceu antecipadamente a dívida por uma questão que estava acontecendo de um litígio, mas, assim, você tem investidores oportunistas que tentam buscar ganhar um FII em cima da situação, ou mesmo, enfim, acho que é um risco, é uma exposição que nenhum projeto quer ter, de ter esse descumprimento aí de uma escritura, principalmente no contexto de uma 12431 com investidores. E aí você tem os financiamentos internacionais, né? Esses financiamentos eles tendem a ganhar cada vez mais relevância aqui na nossa visão, acho que por alguns motivos, né? Um deles é a lei que aprovou de forma mais explícita, né? Os PPAs em dólar, que vão começar a poder valer a partir do começo do ano que vem. Com um PPA em dólar, você pode ter uma dívida em dólar mais facilmente, né? E adicionalmente, os projetos de hidrogênio verde, né, que o Luiz estava falando, são excelentes candidatos para financiamentos internacionais, tanto pelo fato de que são investimentos altos, né, então tem um CAPEX muito grande que justifica você tentar acessar um mercado internacional, quanto pelo fato de que se destina, né, majoritariamente para exportação. Então, você tem, de novo, também uma receita em dólar que pode ser, enfim, que tem um hedge natural aí para a tua dívida, né? Então, acho que tem uma tendência de crescer aí os financiamentos internacionais. E aí, de novo, varia o perfil, né? Você pode ter um banco, uma multilateral, um IDB, né? Ou uma ICA, que são essas entidades de cada país de incentivo à exportação, que vão ser players super qualificados, que vão poder discutir alguma coisa que está acontecendo no projeto, se ela acontecer. E você pode ter também uma dívida em mercado de capitais, né? Só que no nível internacional, com investidores mais dispersos, que tendem a também ser mais fundos, né? Tendem a ser um pouco mais qualificados do que seriam aqui no Brasil, mas também vão ter dificuldades parecidas num cenário de litígio. Tá? Outro ponto aqui que acho que impacta bastante a vida das empresas do projeto são as garantias, né? Quer dizer, então, como eu falei, tudo que é do projeto, em regra, está dado em garantia. Então, um litígio com uma SPE, acho que tem que considerar isso, né? Assim, todos os equipamentos que são relevantes, módulos, trackers, inversores, assim, minimamente, estão sempre dados em garantia para o projeto. Os direitos creditórios da receita do PPA, o dinheiro entra direto numa conta que é controlada e de lá não dá para a companhia nem consegue tirar se tiver um bloqueio pelo credor. E as ações da empresa com dividendos não distribuídos também tipicamente dados em garantia. Então, tudo isso engessa, em certa medida, né, aquilo que alguém vai poder conseguir acessar em relação à SPE,
e até mesmo engessa o que a SPE pode voluntariamente oferecer e fazer dentro de um cenário mais problemático aqui. Então, aqui é um pouco para ilustrar, né, que todos os direitos creditórios estão dados em garantia, né, mesmo as indenizações potenciais de cada contrato são dadas em garantia. E aí, acho que para finalizar, só um pouco das hipóteses típicas de vencimento antecipado que podem aparecer em algum cenário de litígio, né? Então, são só alguns exemplos, bem extenso que a gente normalmente tem, a parte mais negociada do financiamento, mas o protesto de títulos que não sejam solucionados em um determinado prazo, acima de um determinado valor, vão ser uma hipótese de vencimento antecipado, quase que com certeza. Cross-default, né? Então, enfim, outras dívidas, aquilo que eu falei um pouco do fiador, né? Isso pode impactar outras pessoas ou outras dívidas daquela empresa que sejam descumpridas, causam descumprimento também do financiamento do projeto. Constituição de ônus ou prestação de garantias em favor de terceiros, alienação de ativos, alteração ou transferência de controle, aqui talvez pensando mais em questões societárias, né? Você normalmente vai ter algum tipo de regra, né, em relação ao que pode e o que não pode sob controle. Tipicamente, a mudança de controle é uma hipótese de vencimento antecipado. E também paralisação, suspensão ou abandono do projeto. Aí, óbvio, com qualificações, né? Isso tudo é muito negociado, mas em alguma medida, alguma paralisação, suspensão que seja relevante, tipicamente também vai qualificar. Uma que não está aqui, mas também, né, assim, muitas vezes a gente tem uma restrição, tanto para uma rescisão ou um evento relevante de descumprimento dos contratos do projeto, principalmente rescisão, né? Acho que os credores tendem, os financiadores tendem a entender que é normal você ter discussões, né? E que vai ter troca de notificação, né? Que um vai falar que teve descumprimento, etc. Isso normalmente não é causa para falar que teve um vencimento antecipado da dívida, né? Mas se você tem uma contraparte dizendo, estou rescindindo esse contrato aqui de fornecimento dos equipamentos, isso pode ser um problema, né? Assim como uma alteração desse contrato do projeto que aumente de forma substancial o preço, por exemplo, você também aí vai depender da dívida, isso varia muito de caso a caso, mas você pode ter um problema. Então, esse foi um pouco do panorama aqui, acho que enfim, essa aqui é a nossa equipe, mas era isso que eu tinha para apresentar, fico à disposição aqui para conversar um pouco, falar de outros assuntos. Marco, inerente à complexidade para a construção desses projetos, é inerente à complexidade do financiamento, acho que agora a gente vê essas novas modalidades. E esses atrasos acontecem, né? Esse aumento de capex, dólar, essa questão de logística, é algo, eu acho que nem teve problema, se esperava mais. Nós, advogados, gostamos, né? Quando tem esses problemas, a gente vive disso, né? Essa primeira fase da pandemia, acho que a gente até imaginávamos que esses conflitos seriam muito maiores, mas agora essa nova fase, né? Acho que as empresas estão economicamente apertadas e a gente percebe aqui essas rediscussões de preço, então isso impacta o cronograma, impacta o financiamento, e de fato que a gente deve ter aí um aumento dessas discussões arbitrais desses projetos de energia renovável. Nesse sentido, Mariana, eu já quero te convidar, você com a experiência de árbitra, de julgadora, olhando bem essa questão societária, o que você tem percebido, evidentemente, sem citar casos concretos, mas na sua experiência, o que pode agregar ou não, o que pode deixar mais confusa essas discussões no momento do julgamento. Como nós, advogados, partes, deveríamos levar essas discussões para ter sempre um julgamento mais justo, mais correto, e mais sério. Obrigado, Mariana, com você agora. Obrigada, Pedro. Agradeço a Camarb, aos organizadores pelo convite. Para mim é um desafio, né? O nosso tema aqui, desafios da energia fotovoltaica, para mim é um desafio falar sobre um tema tão complexo, tão importante, e que, como você disse, a tendência é que a gente tenha algum aumento, né, nas disputas e tudo mais. Então, mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que o Luiz trouxe um pouco a perspectiva do investidor, né, do contexto que a gente está tendo. O Marco trouxe a perspectiva do financiador, e o meu papel aqui é um pouco alguém que está fora desse contexto, recebe uma disputa
de algum desses elos, né? Então, o primeiro ponto que eu queria fazer é o seguinte: vi um slide que o Marco colocou que ilustra bem a teia que se forma para que esse projeto avance, né? Então, nós temos a SPE, o projeto, os sponsors, né, os acionistas dessa SPE, nós temos o governo que, pelos leilões de energia, enfim, que vai dar a concessão para essa produção de energia, depois você tem o terceiro que adquire essa energia, você tem o empreiteiro que faz com que esse projeto seja construído, você tem o fornecedor dos módulos, dos equipamentos, você tem a seguradora que vai cuidar disso tudo e, como bem explorado por ele, o financiador que vai dar o combustível para que isso tudo aconteça. Então, a primeira observação que eu faço é que, não só como árbitra, né? Eu atuei muitos anos como advogada de negociação de contratos, de M&A. Acho que em qualquer contrato empresarial, qualquer contexto, melhor dizendo, empresarial, a gente tem que, primeira coisa, saber bem quais são os agentes, quais são as responsabilidades, qual é o papel de cada um e, como ele falou, qual é a modalidade, a quem eu posso recorrer e cotejar isso tudo com o sistema da lei, né? Posso estar aqui ensinando o Pai Nosso para o vigário, mas às vezes a gente tem algumas importações de modelos e de questões de outros contextos internacionais que não necessariamente vão funcionar quando replicados no Brasil. Então, primeira coisa diante daquele mapa, eu acho que um desafio é traduzir para esse projeto, para essa estrutura que se pretende colocar de pé, estrutura contratual, que é interligada, não diria coligada necessariamente, mas ela é interligada, né? Então, quais são as restrições que nós temos aqui em termos de responsabilidade e como traduzir isso nos contratos, né? Dito isso, um ponto que eu acho que é inicial é o seguinte: se a gente está considerando a utilização de métodos adequados de solução de disputas, porque as disputas acontecem e muito. Então, acho que ninguém, em sã consciência, vê um projeto assim complexo e pensa que nós não nos valeremos de arbitragem ou pelo menos de métodos mais sofisticados do que o recurso tradicional ao judiciário. Nada contra o judiciário, pelo contrário, mas há um nível de sofisticação e de complexidade que demanda um conhecimento de conceitos, como esses próprios que o Marco trouxe de financiamento, que não necessariamente a gente consegue encontrar no judiciário. Então, por essas e outras, é que os métodos adequados são sempre mais chamados a atuar junto com os investidores e com todos esses atores para que a gente tenha esses projetos em pé, para que a gente tenha o desenvolvimento até do próprio país, né? A utilização desses projetos de uma maneira segura e tranquila, na medida do possível, obviamente. Então, eu só queria salientar que não é só a arbitragem que a gente tem que pensar, que é quando o conflito quando o contexto realmente se tornou litigioso, e aí eu vou fazer algumas considerações, mas eu ressaltaria o papel hoje em dia de outros métodos, como mediação, né, ao longo da construção do projeto, entre esses vários atores, como o próprio Marco disse, é difícil que o financiador realmente recorra à arbitragem para solucionar, então na base da negociação, da mediação, etc. E eu destacaria a ferramenta dos dispute boards, que cada vez mais estão sendo utilizados em projetos de engenharia, em projetos que têm essa característica de que uma peça, eu brinco aqui olhando o slide, me veio a imagem realmente de um castelo de cartas, porque apesar de você ter toda a disciplina, por exemplo, de as garantias do próprio projeto, a receita do próprio projeto, os ativos do próprio projeto são garantia, a gente sabe que no frigir dos ovos isso pode ser questionado, né? Porque você tem as garantias, mas esse patrimônio já está comprometido em garantia do financiador, mas você tem uma série de outros agentes que também precisam receber os seus valores, ter os seus contratos cumpridos e por aí vai, e as indenizações e as responsabilidades e tudo isso. Então, eu acho que a minha observação inicial seria no sentido de se pensar para o investidor, para quem está bolando esses novos projetos, que também o Luiz disse que são uma oportunidade enorme da gente, do Brasil, produzir energia limpa e tudo mais, a gente ter no radar essa consideração
quanto a outros métodos de acompanhamento de eventuais disputas para minimizar tudo isso em vista da complexidade, né? Falando especificamente das arbitragens, o que me chama a atenção de início, né? Eu tive a oportunidade já de atuar em alguns casos de energia e não necessariamente, eu dizia ontem, esses dias para os coordenadores, quando a gente teve nossa conversa de alinhamento, não necessariamente as disputas elas serão específicas ou detalhadas porque se trata da energia fotovoltaica. O que acontece diante dessa complexidade toda que nós estamos vendo, você tem algumas vezes disputas relacionadas a os contratos, ou seja, eu dividiria, né, as possibilidades de disputa no seio do projeto da SPE e principalmente desse grupo econômico que o Marco salientou. É relativamente comum que se tenha um grupo que explore vários projetos, né, várias SPE. Então, às vezes você tem um projeto que é adquirido, já pronto, já em uma fase mais avançada, e aí, como o Marco trouxe, você tem uma questão de transferência de controle, quais são os efeitos disso, mas antes até dessa discussão, a gente tem, no final da história, um contrato aproximado ou similar a uma operação de M&A, com todos os típicos problemas de uma aquisição, né? Uma aquisição de um projeto, uma aquisição de um ativo que vai ter a sua atividade ainda desenvolvida no tempo, seus riscos, etc. Então, quando a gente aproxima certas operações de aquisição de projeto, de aquisição tal como fosse um M&A, você tem toda a discussão de preço, de o que está incluído, quais são os vícios desse projeto, quais são as contingências, o que de fato são as condições de aquisição, de transferência desse projeto, por exemplo, as fases de licenciamento. Então, é todo um grupo de questões e de discussões mais ligado a essa temática de M&A, né? De outro lado, você tem uma série de outras possíveis arbitragens e possíveis conflitos relacionados mais à questão de construção, de implementação do projeto, de acompanhamento desse projeto, de problemas com o empreiteiro, com o fornecedor, com quem produziu, né, quem se responsabilizou pela idoneidade do projeto e tudo mais. Então, eu colocaria isso num outro grupo de conflitos. E você tem também os conflitos internos à SPE, no sentido de entre os sponsors, quando são consorciados ou quando são acionistas dessa SPA, como é que isso, em termos de governança. Eu achei interessante no slide do Marco, que ele coloca nitidamente essa questão de que o financiador não participa do dia a dia do projeto. Ele financia, tudo está vinculado, né, todo o resultado desse projeto está vinculado ao financiador, mas, em tese, ele não tem ingerência no dia a dia, não lhe compete supervisionar o projeto, acompanhar, cuidar do empreiteiro e da completion, né, como ele disse. Porém, o resultado, sim, lhe interessa. Então, isso aí a gente já tem uma possibilidade de conflito, porque é a questão de assimetria de informação. Você acaba não conseguindo acompanhar, muito embora você tenha um interesse naquilo. E, de outro lado, os outros acionistas ou os outros sponsors que forneceram, que se responsabilizaram, quando tiver uma questão, inclusive, de fiança, você pode ter conflitos mais aproximados a conflitos societários, verdadeiramente, que é essa questão de ingerência, de quem decide, de como é feito, se tem chamada de capital adicional, num caso em que o contrato de financiamento permita ou exija. Então, eu olhando aquele quadro, eu agruparia esses três frontes de problemas, para os quais aí a gente já tem a experiência típica e os problemas típicos desses conflitos, né? A todos eles, o que eu acho que, do ponto de vista estritamente arbitral, a gente vai ter de dificuldade? Bem, para começar, a gente tem que pensar quais são as cláusulas compromissórias, quais são os contratos com base nos quais essa arbitragem vai ser iniciada. Então, você tem uma questão de participação de terceiros
quem está vinculado à cláusula, a depender da indenização e da responsabilidade do que está sendo discutido. Então, por exemplo, o financiador, a depender do contrato, tem uma regra de vencimento antecipado por conta de um problema com a conclusão da obra, um atraso na conclusão da obra, que é imputável ou não a esse empreiteiro, ou ele decorre de um atraso, sei lá, de algum licenciamento que não foi dado. Então, por definição, essa operação que nós vimos, ela é totalmente interligada. Então, não raro você vai ter arbitragens que duas partes vão tentar iniciar, porém, com a necessidade de intervenção de um terceiro. Então, a pergunta é: qual cláusula vai ser utilizada, com base em qual contrato, quais terceiros efetivamente poderão participar dessa arbitragem ou não, qual é a vinculação de responsabilidade entre eles, a depender dos pleitos que serão feitos também, vai se admitir esse terceiro ou não. Então, eu acho que do ponto de vista assim, mais formal, né, e da preocupação inicial de quando se constrói todo esse projeto, é pensar nisso, que eventualmente seria necessário o mais possível harmonizar as cláusulas compromissórias desses contratos, tentar adotar pelo menos, na maioria das vezes a gente não consegue, por exemplo, com seguradora, mas dentro do possível, harmonizar qual a Câmara, deixar as cláusulas compromissórias mais harmônicas, para que, se for necessário envolver essas partes, isso não represente uma dificuldade maior na arbitragem, porque a gente sabe que boa parte da discussão que a gente vai ter é com relação à vinculação desses agentes à cláusula, né? Com relação aos problemas em si, como você está dizendo, às vezes você tem uma série de elementos de um contrato que vão impactar outros. Então, tentar, na medida do possível, ter uma harmonização também disso. A sensação que nós temos, muitas vezes, quando recebemos uma disputa para avaliar, é que os contratos são todos direcionados para essa finalidade, mas não necessariamente eles se conversam, né? Em alguns casos, você tem disposições que são realmente, eu não diria totalmente contraditórias, mas elas dificultam uma solução que eventualmente resultaria um benefício maior para essa rede toda que foi descrita pelo Marco. Então, eu acho que atenção a esses cuidados também na negociação dos contratos, né? Aí eu diria que para o investidor, para aquele que está trazendo, que está idealizando o projeto, que vai atrás do financiador e dos demais agentes, tentar harmonizar isso de tal forma que você consiga evitar discussões assim longas e desnecessárias, né, a respeito dessas incoerências. Também sendo realista, a gente sabe que não tem como harmonizar, alguns contratos são até quase que por adesão, mas eu chamaria atenção a esse cuidado de, no contrato de empreitada, se isso está vinculado ao financiamento, essa premissa ser melhor explorada, né? Muitas vezes a gente recebe contratos como que padrão, e isso é muito difícil depois para a gente resolver. Do ponto de vista daqueles casos em que você vende os projetos então são desenvolvidos, já se tem autorização da agência reguladora, e já está evoluindo, e aí um terceiro ente adquire, toda a questão também de responsabilização e de o que são as contingências, o que são os riscos assumidos por esse adquirente perante essa rede toda, e se isso está sendo informado nos termos de cada contrato, né? Não só para a questão de vencimento antecipado, mas também de atualização, né? De eventual ter algum problema com relação a esse terceiro que adquire, desse novo grupo, isso é muito importante. Um outro aspecto que eu acho que pode ter bastante problema e que o Luiz salientou, que é o tratamento legal, a formalização dos ajustes dos acordos de exploração das áreas, seja no mar, seja terrenos, né, de onde você vai implantar tudo isso.
essas tratativas com quem é o proprietário, se é um particular, se é o Estado, isso costuma ser bastante complexo e tem que ser considerado também no cronograma e nas regras que eventualmente vão prever os atrasos como causa de default, ou indenização, ou garantia e tudo mais. E, por fim, com relação também à garantia do próprio sponsor, naquela modalidade em que em que o Marco indicou a possibilidade de recurso além da SPE, eu acho interessante salientar o seguinte: esse modelo teórico da caixinha fechada da SPE, que seria, bom, eu vou alocar todos os riscos ali, e aí o que extrapolar disso é o risco do negócio. A gente sabe, como ele próprio ressaltou, que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de que isso seja respeitado, né? Não só por questões de financiamento, de custo, de aumento de capex, de tudo isso, mas inclusive com relação a problemas trabalhistas, a problemas tributários, como é que isso funciona e qual o impacto disso depois para os demais contratos. O acionista vai contribuir mais, não vai? E aí é que eu chamo a atenção para os aspectos mais ligados ao direito societário, que por mais que você tenha uma SPE com esse objetivo de ser um núcleo responsável por todas essas dívidas, a própria concepção do financiamento, ao exigir a garantia de todos os ativos para esse credor específico, que é o credor financeiro, você tem um problema societário aí de garantia de patrimônio, porque, afinal de contas, a pessoa jurídica ela tem que ter o seu próprio patrimônio para arcar com todas as suas responsabilidades. Então, você tem uma discussão de até que ponto você pode vincular totalmente esse patrimônio dessa forma. Então, eu tomaria bastante cuidado com relação a isso, de forma que o acionista ou enfim, o fiador desse projeto, né, o sponsor, ele também se responsabilize por esses outros credores, sob pena de você ter uma discussão até de desconsideração da personalidade jurídica nesses casos. Eu não sei se eu eu anotei aqui umas 3 páginas enquanto vocês falavam, é muito fascinante, porque tem essa complexidade toda, mas eu acho que do que eu posso ver de problemas e de como depois a gente tem dificuldade para lidar na hora de julgar, eu pincelaria esses aspectos que eu acabei de falar para vocês e fico à disposição para nós seguirmos com o debate. Obrigada. Obrigado, Marina. Se todos os julgadores tivessem essa clareza que você tem, as arbitragens seriam julgadas, sem sombra de dúvida, com mais qualidade e eficiência. Obrigado. Acho que você deu uma visão tremenda e o tema não é simples e cabe aos advogados, às partes, instruírem adequadamente, mas também aos árbitros, né, compreenderem essa dinâmica do setor de energia. Acho que a arbitragem ela vem para dar essa segurança adicional e temos grandes desafios ainda nesses debates. Tá? Acho que do meu lado eu queria abrir para perguntas. Guerreiro, não sei se você tem algum comentário, quer fazer o primeiro questionamento, Ana, Luiz, demais membros das comissões, mas eu estou satisfeito aqui e já passo a palavra aí para se alguém tem algum comentário, algum questionamento. Eu só quero agradecer o time de palestrantes, Pedro, pela profundidade e pela qualidade das exposições. Aqui está tratando de um tema tão inovador e tão difícil, né? Tão realmente complexo, né? Isso que a gente nem entrou muito, e pode ser tema de um próximo seminário, sem dúvida nenhuma, de relações diretas, né? Tem sido muito comum no Brasil o contato com proprietários de terra, né? Para que implantem esses empreendimentos. Também contratos onde se caberia muito bem uma arbitragem ou uma mediação, mas só faço esse registro aqui e agradeço a todos mais uma vez. Eu gostaria de perguntar para o Luiz, o nosso expositor, se na experiência dele esses meios alternativos ou adequados de resolução de conflitos vêm sendo privilegiados e qual a percepção dele em relação a esses instrumentos, se eles têm sido satisfatórios para todos os envolvidos ou se
de um modo geral, há uma preferência ainda pela via típica judicial para a resolução de conflitos específicos desses projetos? Oi, Felipe. No caso nosso específico, né, pelo menos no projeto nosso de Portugal, eu tenho negociado cláusula arbitral, tá? Pela complexidade, né, como a Mariana colocou, né? Imagine que eu estou desenvolvendo um projeto em Portugal com um sócio suíço, com fornecedor dinamarquês, com um fornecedor alemão, um fornecedor português, né, certo? De serviço, e dinamarquês e alemão de produtos, né? Então, seja na minha relação com o fornecedor, seja na minha relação com o sócio investidor, nós temos colocado e negociado cláusulas arbitral, né, para a solução de conflitos, tá? Claro, sempre vem, né, o investidor, vamos colocar a lei do meu país ou da minha sede, né? Mas, diante da complexidade desses projetos, né, que a gente não está falando só de uma relação minha, só exclusiva com esse investidor, mas engloba, tá certo, outros atores no projeto, né? Eu prefiro e tenho negociado dessa forma, né, para, eventualmente, se a gente tiver um conflito ou uma disputa, a gente possa resolvê-la de forma mais célere, mais rápida, porque se eu levar 6 meses, 1 ano para eu parar, para eu resolver um problema num projeto desse, o projeto mata o projeto, tá? A gente tem prazo, né? Primeiro, que nós não vamos construir um projeto se eu não tiver um off-taker desse meu produto, tá? Então, se eu tenho um off-taker do produto, eu tenho um prazo para entregar, né? E se eu não cumprir esse prazo, aí eu já vou desencadear um processo agora com o meu comprador desse meu produto, né? Seja o hidrogênio, seja o oxigênio, seja o calor, tá? Então, a gente precisa resolver e resolver rápido qualquer disputa que venha acontecer, seja com, por exemplo, um fornecedor meu de eletrolisador. Eu tive um problema, não consegui entregar no prazo os seus 400 mega de eletrolisador. Vou te entregar, em vez de 4 anos, vou te entregar em 6 anos. Eu vou ter um atraso, né? Eu vou ter um atraso, né, de produção do meu produto, que de repente eu já vendi esse hidrogênio para 2025, 2026. Eu não vou ter aquela quantidade para entregar. Então, eu preciso resolver rapidamente essas questões, né, para que eu não gere uma bola de neve, né, que eu crio um problema atrás do outro, né? E aí eu entro numa espiral que eu mato o projeto, né? Então, de fato, a gente tem solicitado e negociado cláusula de resolução via arbitragem. Quer dizer, a arbitragem ela acaba sendo a escolha não só pela complexidade da matéria em si, mas pelo número de agentes envolvidos. Sim. E agentes, muitas vezes, de localidades distintas que não estão, digamos assim, dispostas a correr o risco no poder judiciário de um desses países por eventualmente não acreditarem no judiciário desse país. Quer dizer, a arbitragem acaba sendo a solução mais, digamos assim, neutra. Sim, sim, com certeza. Né? Mesmo na Europa, né? Falando de casos, a gente tem projeto já aqui no Brasil e na Europa, mesmo na Europa a gente tem negócio. Agora mesmo eu estou fechando um termo de entendimento com um parceiro investidor nesse projeto de Portugal, que ele estava exigindo a cláusula de submeter, por exemplo, a Suíça, a lei da Suíça e os tribunais da Suíça. Eu não tenho a menor condição de me sujeitar à lei da Suíça e ir ao tribunal da Suíça. Ou a gente vai para um mecanismo mais célere, mais rápido de disputa, ou eu não vou conseguir, porque inviabiliza meu projeto. Eu preciso de uma solução rápida, uma solução correta, né, rápida, para que o projeto ande. É complexo, como a Mariana falou, a gente tem muitas variáveis, tá certo, para que isso aconteça, né? Você vê a questão, por exemplo, do licenciamento ambiental. Se eu tiver um atraso no licenciamento, pode inviabilizar como um todo o projeto,
né? Então, a gente tem muitas variáveis que a gente precisa estar olhando, estar monitorando, né? E eventualmente aparecendo um problema, a gente precisa resolvê-lo de forma muito rápida, né? Claro, hoje, né, a gente tem um suporte, pelo menos, né, dos governos europeus, né, de agilidade, né, em processo de licenciamentos, né, e de outorgas, autorizações, e para que as coisas aconteçam, porque a gente tem um problema hoje da dependência do gás russo, né, e eles precisam resolver. Então, a gente conta com um apoio muito grande hoje de uma celeridade nesse sentido, né? Apoio financeiro, apoio regulatório, né? Não tá tendo problema de licenciamento, tá bom. Vamos criar um mecanismo especial, vamos criar um fast track aqui, vamos aprovar, porque a gente precisa acelerar. Entendeu? Mas a gente tem que ter outras formas de resolução e disputa, a não ser essa de submeter à justiça local. Obrigado. Não sei se alguém mais tem pergunta para fazer. Se quiser fazer pelo chat, né, também, ou pode ser diretamente. Entre os próprios expositores, se também tiverem questionamentos a serem feitos. Dá uns segundos aqui para ver se alguém quer comentar, senão eu queria fazer um comentário em cima da exposição da Mariana. Uhum. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta antes. Não, acho que vale a pena falar um pouco, acho que tem um tema super interessante que ela comentou sobre essa questão da personalidade, da desconsideração da personalidade jurídica, né? E o quanto que essas garantias e essa palavra é horrível, né? Mas essa blindagem nas SPS, de fato, enfim, funciona, ou pode ser contado, né? Você pode contar com isso, etc. É um tema super delicado, né? Certamente. Eu acho que assim, a gente tem que ter um pouco, tem que ter muito cuidado enfim, como eu posso dizer, com uma questão de segurança jurídica em relação a essas estruturas que a gente cria, né? Então, assim, na medida em que você, né, tem uma garantia, seja sobre os ativos ou os direitos creditórios, está registrada, foi devidamente constituída, não teve nenhum vício, a gente entende que ela deveria, sim, ser respeitada e ter preferência em relação a créditos não segurados, principalmente quando a gente fala de garantias com transferência fiduciária da propriedade, né, alienação fiduciária e cessão fiduciária. O que acontece é que, de certa forma, existe até um alinhamento de interesses, né? Assim, o próprio financiador tende a não querer que simplesmente o projeto use 100% do recurso para pagar a dívida, e aí ele pega esse dinheiro e vai embora e acabou o projeto e deixou um monte de outros credores a ver navios, né? Se o projeto está com um problema ao ponto de executar a garantia, ou dos bancos estarem cogitando executar a garantia, porque a execução em si ainda não aconteceu, né, em projetos de infraestrutura, inclusive de solar. Mas se está um cenário em que isso está na mesa, né, que é uma questão que você tem um problema no projeto, provavelmente não vai adiantar muito o banco pegar as contas ou os equipamentos e tentar vender para alguém e se repagar. Ele não vai conseguir resolver o problema dele, e ele vai, de fato, gerar uma discussão grande ali com outros credores e com etc. Mas, então, a tendência qual que é? Por que normalmente não tem um litígio? Você tem um certo alinhamento de interesse no sentido de que o jeito de extrair mais valor daquele projeto normalmente vai ser tentar arrumar um outro investidor para assumir, fazer um aporte adicional, eventualmente o financiador tem um desconto na dívida dele, faz uma renegociação lá mais ampla, e consegue recuperar a maior parte, se não toda a dívida, né? Então, para preservar o valor do projeto, enquanto você está tentando esse processo desse projeto voltar a ser viável, é de interesse mútuo que outros credores, né, continuem sendo pagos, né, principalmente né, trabalhistas e, enfim, os fornecedores, segurança lá do parque solar, né, etc. Porque senão você vai ter um problema maior ainda e você vai distribuir valor.
Desconsideração da personalidade jurídica em relação a matérias ambientais, trabalhistas, se você tiver uma questão de corrupção, obviamente a gente sabe que existe, está na lei, mas fora desses requisitos, se não tiver confusão patrimonial, etc., a gente gosta de acreditar que quando a gente não prevê recurso acionista, não é para ter recurso ao acionista, né? Mas é um assunto super, super delicado e cada caso certamente vai ter uma história. Essa sempre vai ser uma discussão presente quando você tiver um cobertor curto aqui para satisfazer todos os credores. Só complementando, é exatamente isso. Acho que a lógica própria desse tipo de estrutura o interesse é que a bola esteja rolando, né? Vocês querem ver jogo, vocês não querem, o investidor não vai querer, ou desculpe, o financiador não tem interesse em que aquilo bloqueie e simplesmente recuperar o crédito, né? Mas a preocupação é que justamente isso impacta outras esferas. Então, se não está, por exemplo, se a SPE tem 3, 4 acionistas, e entre eles isso não está muito bem amarrado, você tem um problema também de quem trazer, que tipo de recurso adicional, de como essas matérias são aprovadas, em questão de governança mesmo, né? Como é que isso vai ser solucionado, não só pela iniciativa do financiador, mas no seio da própria SPE, né? Então, eu acho que às vezes a gente perde um pouco de vista essas necessidades societárias que existem nos projetos. Quando a SPE tem um único sponsor ou 2 dentro do mesmo grupo, aí isso aí realmente é minimizado. Mas quando você tem um consórcio, quando você tem uma multiplicidade de interesses também dentro desse grupo que é o acionista da SPE, aí você pode ter um pouco mais de dificuldade. Então, por isso que de início, é um desafio de início também já regular esse tipo de coisa, né? Que vai um pouco na linha do que você falou quando se usa debentures, quando você tem uma dispersão do problema. E aí fica mais difícil você alinhar para resolver uma situação desse tipo, né? Acho que todos os instrumentos são válidos, a necessidade que a gente tem é só ter a cautela realmente de amarrar o máximo possível no contexto brasileiro, que de fato a gente tem. Assim, acho que o credor normal que não está sendo pago, eventualmente vocês vão solucionar. Acho que o que eu quis trazer também é quando você tem uma enxurrada de demandas sobre essa SPE, de vários problemas, vários agentes pedindo indenização, várias arbitragens contra essa SPE, e aí viram uma situação assim bem complexa para se equacionar. Mas vamos sempre pensar que a gente vai bolar os melhores contratos possíveis dentro do que é possível e evitar esse tipo de coisa, mas já com essa preocupação aí no radar. Sem dúvida. A gente acha que não acontece, né, Marina? Mas acontece. Eu tenho uma situação que eu vi recentemente no jornal lá em Portugal, de um parque solar na Espanha, né, que a corte local, lá, a justiça local, decidiu mandar desmanchar praticamente metade do parque, porque a área na qual o parque foi instalado não era do proprietário, que dizia que era o proprietário. Tá? Então, você veja a complexidade. Tá? E esse parque já está entregando energia na rede, com PPA, né? E como é que ele vai resolver tudo isso? Então, você vê, foi uma questão de propriedade, né? Que não foi devidamente analisada adequadamente e agora criou um problema gigantesco, né? Então, ou compra aquela propriedade do verdadeiro proprietário, ou vai ter que desmanchar praticamente metade do parque, né? Veja o prejuízo, né? Imagina se essa eletricidade estava sendo utilizada para, por exemplo, produzir o hidrogênio verde, né? Aí você ia desencadear já um outro processo, que você não iria ter que comprar outra energia limpa, renovável, a que custo, né? Porque uma coisa é eu negociar um PPA, tá certo, de 5 anos, outra coisa é eu negociar um PPA de 20 anos. São preços e condições diferentes, né? E eu preciso no PPA de energia limpa para poder produzir o hidrogênio. Então, se eu não tenho a energia. Então, você vê o nível de complexidade que a gente tem né, para colocar de pé um projeto desse. Maravilha. Alguém mais tem alguma questão para colocar?
aparentemente não. Bom, eu achei assim as exposições super claras, esclarecedoras mesmo, e agregaram muito, certamente, a todos os que participaram dessa nossa reunião. Foi realmente um prazer tê-los conosco, né? Eu já na nossa reunião anterior, em que conversamos sobre a divisão dos trabalhos, já havia ficado muito claro para mim que haveria uma harmonia muito grande entre vocês, e isso ficou bastante claro e se confirmou no dia de hoje, né? Então, só tenho a agradecer pela aceitação do convite. Eu sei que nem sempre é fácil, né, coordenar agendas para que possamos estar todos juntos numa reunião como essa, mas deu super certo. E, em nome do Comitê de Infraestrutura, eu faço aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu não sei se alguém mais dos outros comitês gostaria de acrescentar alguma coisa, mas eu estou super satisfeito e parabenizo todos realmente pela exposição que foi feita. Obrigado, também não, Felipe, falou muito bonito, tá? Então vou deixar com a sua fala bonita, eu também só tenho a agradecer, foi uma bela apresentação, um belo debate. Maravilha. Aqui um pouco do nosso limite, mas isso também não é problema nenhum. Ganhamos aí uns 25 minutos para lidar com outros problemas. Mas, enfim, se ninguém mais tiver nada para colocar, podemos encerrar. Obrigado, viu, gente? Obrigado também ao Guerreiro, né, a Raquel, a Vitória, mais uma vez, né? O Guerreiro teve a brilhante ideia aí de criar essa nossa série de reuniões conjuntas, e essa é a nossa primeira. Eu tenho certeza de que haverá muitas outras e serão um sucesso como essa foi. Então, Raquel e Vitória também, muito obrigado pela coordenação e a disposição em contribuir com tudo que foi necessário para termos a reunião de hoje. Um abraço a todos. Obrigada, Felipe, um abraço, obrigada a todos. Obrigado. Mariana, Até mais. Luiz, Um abraço, bom dia. Tchau, tchau. Marco, Até mais. obrigado. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia. Obrigado a todos.